Acho que não. 7 domingos Tira a do cabeça. tempo comum. O total são 34 domingos comuns para começar o ano novo, dentro da Advento. Então nós estamos hoje na metade do tempo comum. E porque estamos agora na metade do tempo comum, hoje e mais 3 domingos, nós saímos do Evangelho de São Marcos, embora seja o ano próprio do Evangelho de São Marcos, chamado o ano B. Nós começamos, portanto, com a leitura hoje de São João. São João não tem, para o quarto evangelista, um ano próprio. Então ele entra na Páscoa e entra agora para nos dar a grande lição da Eucaristia, a começar pela multiplicação dos pães. E com essa breve introdução, nós queremos também dizer que hoje estamos no segundo dia das celebrações em honra da Sempre Virgem Mãe de Deus. Para aquelas pessoas que começaram com o primeiro dia até o 9, se perseverarem com graças especiais. Eu estou pedindo sempre aqui na casa, para que passe o dia todo em vista destas intenções, nos colocando a mim e aos que vierem, que perseverarem, ao alcance da verdadeira devoção que poderemos ter a Nossa Senhora, com o título de Sempre Virgem, Mãe de Deus, para conseguirmos realmente aquilo que de fato precisamos e trazemos em nossa alma, em nosso espírito, nosso corpo, as angústias, dores, sofrimentos, necessidades, graças especiais, tudo aquilo que de fato é impresentável. Eu gostaria que quem viesse ficasse em silêncio, viu? Esses que conversavam ainda agora, ao chegar, e querem continuar, porque não estão acostumados a vir aqui. Eu prefiro parar tudo e seguir sozinho, que não é aconselhado, do que estar assistindo mal a Santa Missa. Assistir muito pouco, e quando a gente vem, a gente alinhava. Não deve ser assim. As graças que conseguimos de Jesus Cristo, pelos seus merecimentos infinitos, eternos e gloriosos, depende também do fervor com que a gente se aplica. Então, como é o segundo dia, repitamos a prece. Sempre Virgem Mãe de Deus. Sempre Virgem Mãe de Deus. Buscaste compreender. Buscaste compreender. Que a vida é se colocar. Que a vida é se colocar. Sob o divino querer. Sob o divino querer. Pois só Deus é autoridade. Pois só Deus é autoridade. Que se deve obedecer. Que se deve obedecer. Só Deus é autoridade que se deve obedecer. Mas a parte principal que vai fazer o motivo da nossa consideração hoje é a vida é se colocar sob o divino querer. A vida é colocar sob o divino querer. A vida é colocar toda a frase. A vida é se colocar sobre o divino querer. Sobre o divino querer. A vida é se colocar sobre o divino querer. A vida é se colocar sobre o divino querer. A palavra sobre quer dizer ficar debaixo. Não é sobre. Sobre é em cima. O missal está sobre o altar. Mas o jaco aqui está sobre o altar. Está lá embaixo. A nossa vontade pequenina, fraca, precisada, nunca deve se impor e ficar sobre a vontade de Deus. Consciente ou inconscientemente, né? É sobre, está debaixo.
No Pai Nosso nós rezamos: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Se nós rezamos, se Ele quer que a gente reze, querendo realizar a sua vontade, porque devemos estar sempre submissos, obedientes. A grandeza e nobreza de Maria Santíssima é ter se colocado sob o divino poder, sob o divino querer, sob o divino querer. Então, situando a vontade de Nossa Senhora, que é se colocar sob o divino querer, e sendo nós imitadores seus e queremos imitá-la, na realidade, então, vamos entender um pouquinho o que é se colocar sob o divino querer. A liturgia nos leva à multiplicação dos pães, que é prenúncio, que é antecipadamente uma profecia sobre a divina Eucaristia. É certo que 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas é um nada. Ninguém pode fazer nada, a não ser o próprio Deus. E Ele manda sentar-se a multidão, abençoa e manda entregar os pães e peixes, e todos comem, a se fartarem, e ainda sobra 12 cestos de pedra. Mas sabemos que é sinal do que vai acontecer com a própria pessoa de nosso Jesus Cristo. Quando Ele sozinho, única pessoa, se torna pão para toda a humanidade. E ficará sendo pão para toda a eternidade. Não se estragou em nada. Se coloca por completo, através do seu corpo, sangue, alma e divindade, do espírito, na alma e no coração, daquele que realmente o procura. E ele permanece eternamente sem nada perder, porque isso é milagre, isso é poder, isso é amor poderoso de Jesus Cristo por a sua divina misericórdia, para ficar realmente nos completando, nos saciando, nos fortificando e nos inteirando perfeitamente para combinarmos profundamente com a glória da divina Trindade na glória do céu. O pão que Ele deu como figura é o pão que nós procuramos em nosso dia a dia. Serve para quê? Para nos alimentar, para nos fortalecer e para a vida deste mundo. Tanto que precisamos adquirir o pão de cada dia. Para isso Ele nos ensinou a rezar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem nada a ver com o pão da Eucaristia. É bom entender isso, hoje, agora. O pão que a gente come todo santo dia, necessário é para a gente se fortalecer, para a gente sobreviver, para a gente permanecer durante pouco tempo que é a nossa existência temporal aqui na Terra. Única e exclusivamente para isso. Não tem nada a ver com o pão da Eucaristia. O pão da Eucaristia é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente tão real como está no céu. Mas ele não serve para alimentar meu corpo. Não serve para alimentar meu corpo. Não serve para me dar força. Não serve para me fazer permanecer nesta vida. Não serve. E como é que é alimento? E como é que é preciso se alimentar dele? Por ordem do próprio Jesus Cristo. É porque com a divina Eucaristia nós nos alimentamos no espírito, na alma, no coração. Alimentamos de quê? Nos alimentamos da paixão dolorosíssima de Jesus, das suas chagas que agora estão glorificadas no céu. E nos fortificamos no nosso espírito para crescermos na santidade, na pureza de espírito, na capacidade de poder ver a Deus face a face. É certo que nossa realidade é corpo e alma, mas o alimento material não tem nada a ver com o alimento espiritual.
a não ser como símbolo, porque o próprio Cristo escolheu o pão. Mas naquela hora que se diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, nada mais deste pão a não ser aparência para meus olhos frágeis, pequenos, limitados, e também a terra há de comer. Mas fica na alma, no espírito, no olhar do próprio Espírito que Deus colocou em nós, para enxergar plenamente, perfeitamente e eternamente na glória celeste. Se os nossos malfeitos, se as nossas desobediências nos impedem de entender as coisas divinas, a rejeição do pecado, a busca das virtudes, nos faz abrir os olhos da alma, do Espírito, para enxergar que Deus existe e é eterno, está realmente ao meu encontro do meu Espírito, para levá-lo à eternidade. Mas eu tenho que receber, como ele diz, tomai e comei. Eu como pela boca do meu corpo material, mas é para entrar na aceitação do meu Espírito. Se eu comungo e não abro o meu Espírito para participar das suas dores, das suas angústias mortais, do seu sofrimento, da sua paixão, nada estou fazendo a benefício da minha própria vida. É meu Espírito quem ganha, é meu Espírito que se fortalece, é meu Espírito que quer viver para a eternidade, aceitando a condição que Jesus nos deixou. Quando rezamos a prece da sempre Virgem, a vida é colocar-se sob o divino querer. Cristo quer que realmente eu comungue essa aparência de pão, que na realidade não vai servir para o meu corpo, que na realidade não vai fortificar meu organismo. Sim, vai indiretamente, longínquamente, se de fato a minha alma aceitar a realidade que Jesus quis passar para nós. O seu próprio corpo e o seu próprio espírito, glorificado, invisível agora, insensível agora aos nossos sentidos, mas aceito pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz São Paulo. É pela fé que a gente comunga para viver não esta vida, para fortalecer não este corpo, mas para viver a vida eterna e fortalecer nosso espírito, que vindo do Pai é fortificado e restabelecido, regenerado, ressuscitado, também para a glória da Santíssima Trindade. Aqui então está o grande valor da consideração inicial deste mês em que vai se rezar longamente pela Divina Eucaristia, pela Santa Missa, durante um mês, sobre a Divina Eucaristia. Nós sabemos tão pouco, e talvez não teremos contato com as demais lições da Divina Eucaristia, senão esta. Pois bem, comungar não é se aproximar do altar e engolir a hóstia consagrada e começar a conversar já na igreja e voltar para casa e se lembrar mais de Jesus Cristo. Se a gente comunga a Divina Eucaristia indignamente, vaidosamente, estamos comungando a nossa própria condenação. É preciso que a gente reconheça a nossa fraqueza. Fraqueza de quê? De desobediência a Deus. Queremos sempre em tudo nos colocar acima da vontade de Deus. Os pequenos deuses que nos acompanham diariamente, a semana toda, se eu não reconheço a limitação daquilo que eu faço, e daquilo que eu compro, e daquilo que eu vendo, e daquilo que eu aguardo para minha subsistência de alguns dias ainda em minha vida, se eu não reconheço isso, como é que eu posso comungar? Como é que eu devo comungar? O que eu vou esperar da igreja? Nada, simplesmente nada. Ela passa a ser também uma das ilusões do mundo. Se Jesus Cristo disse
E isto é meu corpo, tomai e comei. Se ele disse, isso é o meu sangue derramado por vós, tomai e bebei. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele vai ressuscitar o corpo mortal que engole a orca hoje? Vai não. Quando ele ressuscitar, ressuscita aqueles que de fato se transformaram pelo Espírito, que vem com a força de nos dar vida nova em nosso corpo, já não mais mortal, nem passageiro ou transitório, mas vem para nos dar um corpo realmente glorificado, à semelhança do corpo glorificado de Jesus Cristo. Para isso é que devemos mesmo aceitar a ordem de Jesus, tomar e comer. Por que ele disse isso? Porque é a sua vontade, é o seu querer divino, é a única condição para a salvação. Aceitá-lo e comê-lo dentro da própria alma, do próprio espírito, do próprio coração, para a existência futura e não por vantagem e interesse da vida presente, simplesmente para a vida futura. O que devemos fazer? Buscar agora, sempre que possível, mas nas primeiras oportunidades, se a gente está em pecado grave, e não há outra condição de confessar-se, se não esperar mais um pouco, recolher-se profundamente no arrependimento sincero e verdadeiro daquele mal que se fez. Porque o perdão é dado na hora que chega o verdadeiro arrependimento, não tanto na hora da absolvição. A absolvição confirma, ratifica, o teu perdão está agora garantido para a eternidade. A tua santidade agora é buscada nos méritos infinitos e gloriosos do próprio Filho de Deus. Por isso, eu convido agora a vocês, como eu falava antes da quaresma, que esperava que cada um viesse depois para a Santa Missa capaz de comungar. Mas não aconteceu, não veio satisfação naqueles pedidos que eu fiz. Voltam conversando, voltam sem comungar, voltam da maneira que bem querem. Algumas pessoas, mas outras processos estão me ajudando. Talvez não sejam 4 pessoas. E Maria Santíssima continua angustiada, preocupada. O sofrimento e a injustiça continuam crescendo na humanidade. Continua crescendo na humanidade aqui também. E eu queria tanto que não crescesse dentro naqueles que frequentam essa pequena capelinha. Daqui a pouco, comumente é de 10 a 12 pessoas. Hoje, por graça divina, quem sabe alguém vai voltar com a vontade de amar Nossa Senhora. E agora receber seu Filho Divino no seu espírito, no seu coração, não por uns dias da existência humana temporal agora, mas tanto para toda a eternidade. Colocar-se como era sob o divino querer. Se a gente não se colocar, o que estão fazendo aqui? É por isso que eu me amarguro. Você pode dizer o seguinte: o senhor já é pai, já está santo. Conversa, estou mais perto do inferno que vocês. Por causa da grande responsabilidade, da grande fraqueza que cometo. Talvez os pecados graves em vocês, cometidos por mim, pelo sacerdote, qualquer um deles, é pecado grave, pesa demais. E é por isso que eu fico pensando constantemente, porque eu não entendi bastante estas coisas no século passado. Mas pelo menos agora está me dando essa existência para reconhecer as passadas que eu dei querendo sair do caminho. Querendo ou não, por desejo humano. Tenham cuidado que as vontades da carne sempre é desejo. E os desejos são sempre errados. São sempre desagradáveis a Deus. Se nós nos esforçamos para educar nosso espírito na vontade, a vontade sempre se inclina à vontade de Jesus Cristo. Aquele que diz qualquer sentimentozinho de imitação, de busca, de querer, de desejo, renuncia quanto possível, porque no simples ato de renunciar nossos desejos carnais, tendências humanas, temporais e passageiras, nós nos
inclinamos necessariamente para a vontade de Deus Pai, para sermos unidos a Jesus Cristo, para segui-los passo a passo, porque estamos com a vontade divina em nosso coração. Por isso, prezados irmãos, se alguém quiser tomar a decisão, tome agora. Eu vou querer agora comungar, mas não para engolir uma hóstia, mas para ficar com a paixão de Jesus Cristo em minha própria vida. O que é que você sofre durante a sua semana? Durante um mês? O que você sofre pela paixão de Jesus? Fica calado, se recolhe, encomenda a sua dor pelas mãos de Maria ao próprio Jesus, encomenda a sua tristeza pelas mãos de Maria ao próprio Jesus, encomenda o seu quase desespero, mas se acalma, se tranquiliza e, se possível, procura dormir, mas não chegar ao extremo da tentação, mas oferece por Maria a Jesus, participando dos seus suspiros e das suas angústias mortais. Todos nós passamos por isso também, mas muito mal, com desespero e desprezo do próprio Jesus. O que eu fiz de mal para sofrer tanto? O que foi que Jesus Cristo fez de mal para passar pela paixão dolorosa? Nada. Não fez. Simplesmente é o caminho de recuperação da humanidade. É o caminho da minha recuperação. Se eu não passo, como diz a Sempre Virgem, se eu não passo pela chaga de Jesus, onde é que eu vou parar? Por portas largas não se chega ao céu. É por portas estreitas. É na renúncia aos desejos e más inclinações temporais. Até coisas boas do nosso tempo passageiro a gente pode seguir, mas com exagero passa a ser concupiscência da carne. É preciso que a gente se incline para a vontade divina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é já feita no céu pelos seus dons e seus santos. Então, boa confissão logo que possível, para quem precisa, até para mim. Decisão de chegar ao altar e ficar com Jesus, mas não preocupado com o vizinho ou com a vizinha, ou com a cadeira que está faltando. Se não aguentar em pé, se senta no chão. Se vê que não aguenta em pé nem sentar, vai para casa. Até procurando desviar o tempo necessário para chegar lá. Mas se chegasse a morrer aqui na frente do altar, não seria uma morte santa não? Não seria uma vontade divina não? Mas a gente vem e não quer sacrificar, nem por uma palavra, nem por uma passada a mais. É preciso entender um pouquinho essas coisas. Decisão plena, perfeita e sincera, interior do nosso vida espiritual, de vir para Jesus, única e exclusivamente. Não entendo nada, por isso estou aqui. Você está se apresentando a Deus. Não entendo nada, você rezar, por isso estou aqui, só calado. Então fica calado, ela precisa sagrada. Se a gente vê com a porta aberta, muito bem, você vai ver uma figura de pão. Mas não é não. É o autor do céu e da terra. E isso é tudo que acho e entendo que a Maria Santíssima quer dizer quando ela diz hoje que a vida é colocar sob divino querer. Eu estou aqui por causa do divino querer. Estou aqui por causa da fé que me chama para eu ter a vontade que Jesus Cristo tem. Para eu fazer a vontade que Jesus Cristo quer. Então, se é por isso, realmente é uma hora santa, é consagrada. É um pouquinho de tempo, é uma bolha de tempo que tem valor de eternidade. Não adianta eu ficar de modo muito confortável. O tempo que bem me agrada, se eu estou fazendo meu próprio desejo. Eu venho para cá, eu acordo às 3 horas da manhã, tem sido meu costume ultimamente, há muito tempo. E eu venho, às vezes me lembro assim, bem que beleza as pessoas que ainda estão dormindo. 3 horas, 3 e meia, 4 horas, 4 e meia, 5 horas. Eu tenho vontade de estar estirado também no meu sono tranquilo da manhã. Não é isso. Mas será que eu estou perdendo tempo aqui? É certo que às vezes permite que eu cochile. Eu tenho que alongar minha oração depois. Eu não rezei. Mas sei que foi uma hora reservada, consagrada,
Nós chamamos os apóstolos rezarem, enquanto ele ia rezar também. Lá vem para a angústia mortal, da prevenção da sua paixão e morte dolorosa. Ele procura conforto na presença dos discípulos, mas estavam dormindo. Mas ele reclamou: vocês não puderam passar uma hora comigo. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne pode arrastar e dominar o espírito, e então nada fez. Então, confissão e aproximar-se do Senhor, não perder do altar e ficar com Ele. Tem que ser só espiando, olhando, não com os olhos, apenas os olhos carnais, olhando com os olhos da fé. Paixão e morte de Jesus Cristo, porque te ama e para que eu tenha salvação. Paixão e morte, a viagem dolorosa de Cristo sobre o altar, sobre o Calvário. Coração de Espírito, flagelação, mutilação, 5.480, ficou a chaga viva da cabeça do pé. Depois a cruz nas costas. Por que eu fico pensando isso? Pensando isso. Então, meu espírito vai se abrindo, se aclareando para a realidade da ressurreição final. Tudo isso que passamos a partir de mesmo, quero ver, mais e mais, cada vez mais, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saciai vossos filhos e filhas, Senhor. Saciai vossos filhos e filhas, Senhor. O gesto de Jesus, que multiplica o pão para os famintos, revela-nos seu grande amor e permite que nos dirijamos a Deus.